Olá, meus amigos. Neste vídeo nós vamos tratar do crime de concussão tipificado no artigo 316 caput do Código Penal. É um crime que tem como objeto da proteção jurídica a administração pública, especialmente o aspecto da moralidade na conduta dos seus servidores, dos servidores da própria administração. Como nós sabemos, ele se insere naquele capítulo que trata dos crimes praticados por funcionário público contra a administração pública e, portanto, o que se pretende com isso é resguardar o aspecto da moralidade administrativa em relação às ações praticadas por funcionário público no que tange à própria administração pública para a qual este funcionário público presta os seus serviços. A tipicidade objetiva do crime do artigo 316, ela está assim delineada. O verbo nuclear é o verbo exigir, que significa impor, gerar, fazer, produzir uma imposição. O funcionário público, aqui ele não está explícito no tipo como sujeito ativo, mas pela topologia do artigo 316, pelo fato dele estar situado no capítulo 1 do título 11 da parte especial do Código Penal, que trata dos crimes do funcionário público contra a administração pública, então fica, por certo, implícito no tipo que se trata o sujeito ativo de funcionário público. Então, exigir, quem exige? O funcionário público. E o que ele exige? A vantagem indevida, que vem a ser aquela vantagem que não lhe caiba, aquela vantagem que ele não deva receber, seja essa vantagem de cunho patrimonial, seja ela de cunho econômico. E para quem, em favor de quem que ele exige essa vantagem? O artigo 316 fala em para si, quer dizer, para ele próprio funcionário público ou para outrem, para uma terceira pessoa beneficiária dessa vantagem. De que forma que ele exige a vantagem indevida? Diretamente, quer dizer, quando ele próprio se dirige à pessoa achacada e exige dela essa vantagem, ou indiretamente, quando o funcionário público faz essa exigência através de uma interposta pessoa, por meio de alguém. Em que circunstância que ele vai exigir essa vantagem indevida? Em meio à sua função, quer dizer, no seu pleno exercício funcional, ou fora da sua função, mas resguardando a exigência alguma relação com seu exercício funcional, ou mesmo antes de assumir a função pública. Significa dizer, então, que mesmo antes de entrar naquela função, se ele fizer a exigência, ele já está praticando a concussão, desde, claro, que essa exigência guarde alguma relação com a função que, na sequência, virá a ser exercida. As penas previstas como cominadas para o artigo 316 é a pena de reclusão de 2 a 12 anos, mais multa. Essa pena cominada ela já tem, então, a atualização feita pela Lei 13.964 de 2019, que entrou em vigência no mês de janeiro de 2020. Então, essa é a tipicidade subjetiva do crime de concussão. Repetindo, exigir, o funcionário público, que embora não esteja ali expresso, é o sujeito ativo pela topologia, pelo fato de o artigo se encontrar nos crimes praticados por funcionário público contra a administração pública. Então, exigir o funcionário público vantagem indevida para si ou para outrem, diretamente, ele próprio, ou indiretamente, através de alguém,
em meio à sua função, quer dizer, exercendo a sua função, fora da sua função, mas guardando alguma relação com ela, ou antes de assumir a sua função, mas também guardando uma relação com a função que na sequência será exercida. Então, pena de 2 a 12 anos de reclusão, mais multa. A tipicidade subjetiva requer, neste caso, dolo específico, não basta dolo genérico de exigir. É preciso que a exigência seja dirigida à finalidade específica, ao propósito específico de incorporar aquela vantagem exigida e que se futuramente vier a ser recebida no seu patrimônio ou no patrimônio de outrem. Isso está contido, digamos assim, dentro da expressão para si ou para outrem, quer dizer, exigir para si ou para outrem significa exigir com o objetivo específico de incorporar ao seu patrimônio ou ao patrimônio de outra pessoa beneficiária, de um terceiro beneficiário, aquela vantagem indevida se ela vier de fato a ser recebida. Tá? Sujeito ativo, sujeitos do crime. O sujeito ativo do crime é o funcionário público, mas entendemos nós que, além do funcionário público, quando se tratar de concurso de agentes, né, pela regra da comunicabilidade contida no artigo 30 do Código Penal, sabendo nós, então, que o funcionário público implicitamente está na tipicidade básica do artigo, entendemos que é possível, então, uma terceira pessoa que não seja funcionária pública responder pelo crime em coautoria em face do fato de que o funcionário público implicitamente contido no tipo, esse elemento normativo implicitamente contido no tipo, pode se comunicar para esta terceira pessoa e aí aproveitaríamos a regra, para tanto aproveitaríamos a regra do artigo 30 do Código Penal, que trata exatamente das circunstâncias comunicáveis e incomunicáveis, e neste caso, funcionário público seria uma circunstância comunicável para a terceira pessoa que não ostente, que não guarde a mesma condição. Tá? Então, sujeito ativo, em princípio, funcionário público, mas em caso de coautoria, esta circunstância, funcionário público, essa elementar, melhor dizendo, funcionário público, ela pode se comunicar para a terceira pessoa com base no artigo 30. E aí, então, aquele que não é funcionário público, também em coautoria, estará em curso no artigo 316, tal qual o funcionário público, autor direto do crime. O sujeito passivo do crime do artigo 316 é o Estado, a administração pública, isso em caráter primário, e secundariamente qualquer pessoa que de alguma maneira seja prejudicada pela concussão praticada pelo funcionário público. O momento consumativo é no instante em que ocorre a exigência da vantagem indevida, não há necessidade nem de que ela seja recebida e nem de que o funcionário público eventualmente viole algum dever funcional. Basta a exigência. Se ela vier a ser recebida pelo funcionário público, ou se por acaso ele violar algum dever funcional, isso já será exaurimento do crime, que é um resultado a mais, um resultado extra, que ocorre depois de o crime já estar consumado. Como se trata de crime formal, ele se consuma com o mero ato de exigir, independentemente de o funcionário público violar de fato algum dever funcional ou vir ou não vir a receber futuramente a vantagem indevida exigida. É possível falarmos em tentativa? Aqui nós temos que fracionar o crime nas formas pelas quais é possível que ele seja praticado. Na forma unissubsistente, por exemplo, uma exigência de forma verbal, eu exijo tal coisa, senão eu deixo de fazer, ou senão eu faço tal coisa. Então, se a exigência for verbal,
não cabe tentativa, porque o sujeito ou verbaliza a exigência e consuma, ou ele nada diz e não há conduta, e não havendo conduta não há tipicidade, não havendo tipicidade não há punibilidade do delito. Então, na forma unissubsistente, normalmente verbal, não cabe tentativa. Agora, se for na forma plurissubsistente, por exemplo, uma exigência por escrito, na forma plurissubsistente, nós sabemos que existe uma sequência de atos ordenados entre o início da execução e a consumação do delito. Então, por exemplo, o sujeito faz uma exigência por escrito, manda esta carta, ou este bilhete, ou este papel com a exigência para alguém, para a pessoa achacada, mas por algum motivo esse bilhete, esse papel, não chega às mãos da pessoa em relação à qual a exigência é exigida, e aí nós teríamos um extravio desse documento no meio do caminho. O sujeito iniciou a execução quando manda a exigência, mas como ela não chegou ao conhecimento da vítima achacada, então nós teríamos aí apenas a tentativa e não a consumação. Então, para encurtar o caminho, a tentativa não cabe na forma unissubsistente, mas é possível nós imaginarmos ela na forma plurissubsistente de prática do delito. Um outro item aqui anotado: qual a diferença entre concussão do artigo 316 e a corrupção passiva do artigo 317? Basicamente, a nuclearidade do tipo penal. No artigo 316, o núcleo é exigir, quer dizer, envolve um ato de imposição, né? É um ato mais denso, mais pesado, digamos assim, por parte do funcionário público. Enquanto na corrupção passiva, os núcleos são solicitar, e o solicitar aqui tem o sentido de apenas de pedir, né? Não é uma imposição, é um pedido. Receber, e aqui o recebimento envolve mesmo um recebimento que não tenha sido solicitado, há uma oferta de alguém e o funcionário público recebe isso mesmo sem ter solicitado, ou aceitar a promessa de uma vantagem indevida futura, isso no crime de corrupção passiva. Então vejam que a nuclearidade na concussão é exigir e na corrupção passiva é solicitar, receber ou aceitar a promessa, o que significa dizer então que a nuclearidade no crime de concussão ela é mais pesada, ela envolve uma imposição, enquanto na corrupção passiva esta imposição ela não existe, é mais um pedido, um recebimento, uma aceitação, algo mais tênue do que um condicionamento que nós temos por trás do ato da exigência, a fixação de uma condição como instrumento da imposição. Então, é evidentemente uma conduta mais grave a concussão do que a corrupção passiva do artigo 317. Nós temos em relação à concussão uma forma majorada do delito que prevê um acréscimo de 1/3, com base no artigo 327, parágrafo 2º. Então nós teremos ali mais 1/3 de pena na terceira fase da dosimetria, se o funcionário público ele ocupar cargo em comissão ou se ele exercer função de direção ou de assessoramento. Então, neste caso, acrescenta-se mais 1/3, como eu disse, na terceira fase da dosimetria. Nos parágrafos 1º e 2º do artigo 316, aparece o crime de excesso de exação, do qual eu vou tratar num vídeo à parte. No próximo vídeo gravado, na verdade, vai ser tratado especificamente do crime de excesso de exação, que é tipificado, então, nos parágrafos 1º e 2º do mesmo artigo 316. E com relação ao crime ainda de concussão,
como todo crime praticado por funcionário público contra a administração pública, o crime é de ação penal pública incondicionada. Ou seja, havendo justa causa, significa prova do crime e indícios suficientes de sua autoria, só isso basta para que o Ministério Público, então, oferte a denúncia e, com isso, deflagre a ação penal. Pública incondicionada, como eu disse, a ação penal neste caso. É isso, meus amigos. Até o nosso próximo vídeo, tratando, então, do crime de excesso de exação.